eu ser candidata a deputada federal? Então, vamos lá. Primeiro, porque eu trabalho com política pública desde 2009. A política pública que eu trabalho é com o terceiro setor. O terceiro setor são entidades privadas sem finalidade lucrativa, prestando serviços de interesse social, ou com parceria com o Estado, e Estado eu digo lá do centro, né, União dos Estados e Municípios, ou porque ela atinge um lugar que o Estado, o braço do Estado não alcança. Então, vamos pegar, por exemplo, as mais conhecidas são as Santas Casas. Então, eu trabalho com essas entidades de terceiro setor de saúde, educação e assistência. Eu coordenei a parte jurídica de algo de 3.000 associações da minha carreira profissional para cá. Em 2012, eu fui apresentada para o universo das famílias com doenças raras, e eu estudei muito também, não as doenças em si, mas são muitas, são 6 a 8 mil doenças catalogadas, eu não sou da área médica, e eu estudei muito a implementação de política pública para esse segmento. Então, quando a gente trabalha com esse segmento, chega um momento que a gente precisa que a política pública vire lei. Então, a gente vai até um determinado momento e precisa de um parlamentar para a gente poder aprovar e virar lei. Então, isso sempre ficou um pouquinho assim de frustração. Poxa, a gente caminhou e vem até aqui agora que a gente precisava virar lei. E por diversos fatores, ou porque não há o ponto de interesse, não chama atenção, em que pese sejam milhões de pessoas com deficiência de doença rara, porque não dá holofote, ou porque nesse meio do caminho troca a composição. Então sempre ficava um quê de frustração. Somado a tudo isso, como eu vivia a Lava Jato dentro da minha casa, eu tenho o combate à corrupção no meu DNA. E eu fico revoltada em ver tanto dinheiro desviado para que, sabe, indevidamente, e eu sei o quanto faz falta recurso para a implementação dessas políticas. Você pega aí, por exemplo, as filantrópicas, né? Os hospitais, principalmente, que daí todos se interessam, porque todo mundo, cedo ou tarde, vai precisar de um tratamento de saúde. Então, assim, a fila de espera é muito grande, o melhor tratamento, o mais moderno, o mais eficiente, pode ser até o mais barato, não está no SUS. Aí a pessoa, já ouvi de médicos, oncologistas, falando assim, doutora, a gente podia, esses pacientes com esse câncer, eles têm cura, a chance de cura é altíssima, mas a tabela do SUS é engessada, as listagens do SUS são engessadas, se está engessado, e não sobra dinheiro. Então, de corrigir a tabela do SUS. Não sou a favor, isso tem que ser para ontem, isso é uma obrigação do Estado, corrigir a tabela do SUS para ontem, para que essas filantrópicas possam continuar atendendo. A pergunta que tem que fazer é, se as filantrópicas não tiverem a correção da tabela do SUS, ou elas vão parar de atender, ou vão diminuir o número de atendimentos. Vamos imaginar uma situação limítrofe, fecha a Santa Casa. Para onde vão essas pessoas? O Estado não tem estrutura própria para todos eles. Isso que eu falo da saúde, repete para a educação, repete para a educação especial, repete para um monte de rede conveniada que pode fazer esse trabalho que o Estado não faz. Mas o que as pessoas podem esperar do seu mandato? Esperar do meu mandato, podem esperar melhorias, propostas de participar desses debates, das leis que combatem a corrupção, como eu te falei, está no meu DNA, nisso. Fim do foro privilegiado, volta da condenação, da prisão após a condenação em segunda instância. Temos que ter uma lei que dê autonomia, garantia e segurança jurídica para as autoridades que investigam. O que aconteceu, por exemplo, com o juiz Sérgio Moro e com o procurador Deltan Dallagnol, de serem tratados como bandidos e ficarem sujeitos a responder processos porque eles fizeram o trabalho dele enquanto instituição, isso enfraquece as instituições do nosso país. Ainda nesse segmento do combate à corrupção, sempre dá autonomia para os órgãos e independência para os órgãos de controle. Todos. Receita, polícia, COAF, magistratura, Ministério Público, Procuradoria. Eu só acredito que a gente pode combater a corrupção fortalecendo os órgãos de controle. Bom, podem esperar de mim políticas públicas voltadas para as pessoas com doenças raras. A gente, no Legislativo, hoje, a gente só tem uma lei que diz qual que é o Dia Internacional das Pessoas com Doenças Raras. É importante? É importante. Chama aí para o debate, conscientiza a sociedade, mas na prática não se transfere numa prestação material para as pessoas com doenças raras. Estamos falando em 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil e nós temos apenas uma portaria que é do ano de 2014.
portaria é do executivo. É um ato normativo, mas é muito frágil, né? Então a gente precisa, de cara, meu primeiro plano já é uma audiência pública, ouvir todos os segmentos, as entidades nacionais, toda a sociedade bem representada, revisitar aquela portaria e converter aquilo num projeto de lei. E veja, quando eu falo de política para doença rara, eu não estou falando só de remédio, não é só remédio. A gente tem que ter um olhar também, por exemplo, 78% das famílias que tem alguma pessoa com doença rara, quem abre a mão de trabalhar e dessa carreira são as mães. Elas fazem isso com muito amor, ninguém discute, mas tem que ter uma política voltada para elas, sabe? Nem toda, a grande maioria das famílias não tem estrutura para ter uma cuidadora, uma enfermeira, não existe, isso é muito raro. Então a gente tem que pensar numa política para elas. Tem que ter uma política de acolhimento, tem que ter uma política de, sei lá, uma capacitação de inserção dela dentro do possível no mercado de trabalho, porque tratado emocional, quando essas famílias recebem um diagnóstico, muitas famílias não têm estrutura emocional e se desfazem, né? E a grande maioria que não aguenta, desculpa, tô falando demais, são os homens. Então, uma política voltada para as mulheres nesse sentido. E assim, a senhora vai ser um braço do Sérgio Moro também no Congresso? A gente tem os mesmos valores e os mesmos princípios, e assim como ele, eu defendo tudo que aconteceu na Lava Jato e principalmente o legado da Lava Jato. Se a operação Lava Jato acabaram com ela, o fato é que a Lava Jato mostrou que a lei é para todos. A Lava Jato mostrou o quanto de dinheiro é desviado, tirou a sujeira debaixo do tapete, né? E a Lava Jato deu um sopro de esperança para os brasileiros. Olha, tem jeito nas países. A gente viu nas manifestações. E você ainda não perguntou, mas o que me faz a ser candidata eu já respondi. E o que me faz ser candidata em São Paulo é porque aqui em São Paulo representa muito da Lava Jato. Foi aqui que concentraram a maior parte das pessoas, a Avenida Paulista, nas manifestações. Né? E muitos candidatos que foram eleitos na bandeira lavajatista meio que se distanciaram delas. Então eu quero dizer eu acho que São Paulo está precisando de um legítimo representante do legado da Lava Jato para fortalecer ainda mais todo esse sistema de corrupção. Então assim, não vou ser um braço de Sérgio, porque a gente pensa igual em relação a valores e em relação à Lava Jato e combate à corrupção. E eu quero pegar toda a minha experiência de política pública e implementar projetos. Com relação ao seu domicílio eleitoral, você falou de São Paulo, sim, né? O teu domicílio eleitoral foi aprovado e o do seu marido não foi aprovado. Como que vocês encararam isso? Tudo que diz respeito a Sérgio Moro é mais dificultoso, porque a Lava Jato e ele como juiz da Lava Jato meio que sacudiu o sistema. E desagrada, ninguém quer mudança. A grande maioria não quer mudança, ou pelo menos muitos não querem mudança. Lembra no ano passado, quando o Congresso começou a se manifestar para ter uma lei de Moro? Que ele seria assim, o juiz não pode ser elegível, ou seja, alguma coisa ali para caçar os direitos políticos dele. Então tem que fazer essa leitura, que tudo que envolve Sérgio Moro é mais difícil. Ele vai encontrar essa barreira de sistema de não contra ele. Quando ele pediu o domicílio em São Paulo e o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu, eu quero acreditar que foi novamente uma decisão de cunho político. Eu quero acreditar nisso. Ele comprovou os vínculos e o tribunal mudou a jurisprudência. Pode fazer a leitura dos votos. A gente sempre pensou assim, mas nesse caso nós vamos mudar o nosso entendimento e Sérgio Moro não pode se candidatar pelo estado de São Paulo. E ele votou para o Paraná. Ele votou por não recorrer e já foi de plano para o Paraná. Os mesmos documentos que ele juntou, eu juntei. Eu tenho um vínculo profissional com São Paulo. Mais um motivo também, as doenças raras, as grandes associações, aqui é o maior centro de saúde e pesquisa, então eu tenho vínculo profissional com São Paulo desde 2015, e eu demonstrei tudo isso. E como que você avalia a campanha dele lá? Ele está empatado tecnicamente, um pouco atrás do Álvaro, né? Como que você encara? E por que ele desistiu de ser candidato a presidente? Virginia, primeiro, eu encaro a campanha dele lá indo de vento em popa. Eu acompanho. Muito antes dele ser candidato, quando a gente saía por lá, todo mundo, eu não vejo nenhum outro candidato que está na fila do mercado ser abordado e de repente vem um monte de gente. Olha,
doutor, não segue em frente, que legal seu trabalho, conte conosco, é isso aí, parabéns pelo trabalho. Essa é a leitura que eu faço. Pesquisa, se está tecnicamente empatado, eu não sei avaliar as pesquisas. Ele mesmo publicou, né, nas redes sociais dele, que existem divergências com relação às pesquisas. Agora, o que precisa ser dito é que assim, ele não tem padrinho político. O padrinho político do Sérgio é a sociedade. Então, eu vejo muito apoio de brasileiro, sabe? De cidadão, de gente. Apoia muito, não há quem fale. É uma militância muito pequena que fala que a Lava Jato foi um problema, a Lava Jato gerou desemprego. Não, o que gera desemprego e gera falta de investimento no país não é a Lava Jato. É corrupção. Como que foi conviver, né, com essa Operação Lava Jato? Já a Operação Lava Jato ela começou em 2014, né? Sérgio foi juiz da Lava Jato até o final de 2018, quando então ele foi convidado. Então a gente tem ali alguns anos. Quando a Lava Jato começou, não se sabia, não se tinha bola de cristal para saber a dimensão que tinha. Começou e então foi tudo com serenidade, o trabalho técnico dele, dos outros órgãos das instituições, e internamente na nossa casa, assim, com serenidade, mantendo a estrutura da família. Teve questões de segurança que a gente teve que se adaptar. Vocês sofreram algum tipo de ameaça? Sim, porque envolve muita gente, né? Muita gente poderosa, politicamente poderosa e muita gente economicamente poderosa, né? Como nunca se antes viu. E por isso, mais uma vez, se a gente não der segurança jurídica para as pessoas que enfrentam problemas como esse, não sei se vai ter um outro juiz Sérgio Moro, não sei se vai ter um outro Deltan, porque daí como que a pessoa se coloca? Pô, vou prender e depois eu vou ver toda essa represália vindo para cima de mim. Então acho que a gente tem que pensar que tipo de país a gente quer viver. Uhum. E como que a senhora avalia a atual conjuntura política do país? A atual conjuntura política do país, eu não gosto de ver esse cenário polarizado, acho que não é bom. Acho que a gente tem que focar em propostas, o que é bom pro país. Hoje o que o brasileiro está precisando muito é de comida na mesa, diminuir as desigualdades, tem muita gente passando fome, né? E a gente é um país com muita desigualdade, a concentração de renda na mão de poucos, precisa para ontem ter um olhar para tirar pessoas da linha da miséria, não é da pobreza, já é da linha da miserabilidade, né? Então, com relação a isso, eu penso que programas de transferência de renda são sim importantes. Ninguém quer ver as pessoas passando fome, mas eu acho que o sucesso de programas de transferência de renda é ter começo, meio e fim. O fim não quando acaba o recurso, o fim quando a pessoa, olha, agora eu mesmo consigo caminhar com as minhas próprias pernas, né? Porque é isso que as pessoas querem. As pessoas usam o auxílio porque precisa, tá certo, tem que usar. Ninguém merece morrer de fome, né? Uhum. Agora, as pessoas querem dignidade. As pessoas querem escolher o que fazer com o seu dinheiro. As pessoas querem trabalho. As pessoas querem ver seus familiares alimentados, indo para a escola, os filhos. Ninguém quer fuçar lixo e pegar resto de osso de carne. Então, isso seria uma das prioridades. Agora, concorde comigo que se tirar menos dinheiro do bunker de 50 milhões, do desvio de não sei do que, de licitação superfaturada, vai sobrar mais dinheiro. Até para o programa de transferência de renda que mais precisa. Mas é assim, começo, meio e fim. O monitoramento. Quanto mais pessoas não precisarem de programas de transferência de renda, quanto melhor. Porque as pessoas estão com a sua dignidade trabalhando, se sustentando. É o que eu penso. Uhum. E no estado de São Paulo, como que você está encarando aí? A disputa está mais acirrada, né? No estado de São Paulo, veja, eu tenho sido assim, em relação à campanha, eu tenho sido super bem acolhida. Claro que eu não conheço todas as cidades e 600 e tantos municípios do estado de São Paulo. Tenho ido a um maior número de municípios, uns que eu já conhecia, uns que eu ainda não conhecia. Tenho ouvido a população, tenho falado com a imprensa, principalmente as entidades do terceiro setor, e as pessoas me perguntam, mas você não é de São Paulo? Realmente natural de São Paulo não sou, assim como tem 80% da população que mora aqui que não é daqui. Agora, uma coisa eu te garanto, a fome de São Paulo é a mesma dos outros países, dos outros estados, a da Saara é a mesma.
falta de tratamento da política pública. E quando você faz uma lei no Congresso Nacional, você não faz uma lei sobre São Paulo, você está fazendo uma lei nacional, né? Então, o Estado de São Paulo, eu acho que é empreendedor. A gente tem que revisitar os índices da arrecadação que ficam para o Estado de São Paulo. Isso precisa ser revisto. Eu quero acreditar que também tem que revisitar, garantir mais recursos nos municípios, porque é no município que o cidadão vive. Eu acho que ali o gestor municipal, ele tem melhores condições de saber o que é mais importante para a população num determinado momento. E então é preciso fortalecer municípios, revisitar o pacto pelo Estado de São Paulo. A questão da segurança pública é comum às grandes cidades, mas aqui em São Paulo, a capital é grande, tem outras cidades enormes, e mesmo cidades menores tem problema sim com a segurança pública, a fome que é igual para todas, a saúde tem que revisitar essa tabela SUS e vai beneficiar não só São Paulo, todo mundo. Então eu acho que os problemas são meio que comuns neste momento que a gente está vivendo. E no eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, qual vai ser seu posicionamento? Eu tô ainda focada no primeiro turno, Gislaine, eu não tô pronta para fazer escolha. Mas é uma coisa, PT eu não voto. E qual a mensagem que você deixa aí para os eleitores de São Paulo? Eu quero dizer para os eleitores de São Paulo que eu tenho sim experiência com política pública, eu sou mais do que a esposa dos dias da Lava Jato, vejo uma experiência de política pública. Tenho os livros escritos que eu sempre, muito antes de ser candidata, que eu sempre defendi o trabalho do terceiro setor. Eu quero dizer para esses eleitores que essas políticas públicas fazem a diferença na vida das pessoas, que podem, que eu vivia a Lava Jato dentro da minha casa, eu sei quanta corrupção é um câncer para o país, eu sei que a gente precisa de pessoas independentes, assim como o juiz da Lava Jato foi, assim como os órgãos foram, e eu não tenho padrinho político. Desde que meu marido foi juiz da Lava Jato, porque a gente vive num momento assim, ao invés de você debater, você tenta desacreditar a outra pessoa, né? Então a gente está vivendo numa época de pós-verdade. Como assim aquela juiz? Daí vão vasculhar a vida da pessoa para ver tudo que a pessoa fez. Não tem nada em relação a mim. Então eu posso dizer que, se tem uma pessoa que não tem rabo preso com ninguém, sou eu. Eu não devo favor para político nenhum e eu me sinto assim, com total autonomia e independência para defender os interesses do Estado de São Paulo, dos municípios do Estado de São Paulo. Então tá, obrigada aí. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.